A programação do Global Agribusiness Festival inclui debates, viu, sobre as cooperativas. Os detalhes chegam agora com a repórter Malu Cavalcante. Um dos painéis aqui no GAF 2025 trata sobre os desafios e oportunidades para cooperativas no agro moderno. Sobre o assunto, eu falo com o vice-presidente da Cooperalfa, o Cláudio Jorge Fulaneto. Queria justamente começar, Cláudio, te perguntando quais os desafios para as cooperativas no implemento de tecnologias no campo atualmente? Bom, a cooperativa que eu trabalho é do segmento agropecuário, né, do ramo agropecuário. E nós somos formados basicamente por pequenos produtores. E boa parte desses produtores não tiveram condição, muitas vezes, de estudar, de fazer um segundo grau ou mesmo uma faculdade. Então, um dos desafios é nós conseguir fazer um trabalho técnico, de assistência técnica, para transmitir para ele as novas tecnologias, né? Então, eu falo principalmente pela idade dos produtores, então isso é um desafio, né? E como a gente trabalha com um perfil de pequeno produtor, a gente tem dificuldade de conseguir atingir a todos da mesma forma, né? Já que é um número expressivo, a gente tem mais de 23 mil produtores rurais, que são os proprietários da cooperativa, o sócio. Então, como fazer para chegar à comunicação é uma das grandes dificuldades, né? Uns desafios assim, para nós conseguir fazer que ele cresça na propriedade na mesma velocidade que a cooperativa cresce. Então, muitas vezes a gente não consegue fazer essa velocidade ser similar entre a cooperativa e o produtor rural daí. E aproveitando essa questão da capacitação técnica, quais medidas vocês têm implantado para fazer com que o produtor entenda a importância de estar capacitado para atuar no campo? Porque hoje em dia a gente tem muitos desafios, né? Como as mudanças climáticas, que pedem novas atualizações, tanto em manejo, né, como no setor agropecuário. O senhor pode falar um pouquinho? Sim, nós temos em torno de 400 profissionais, entre engenheiros agrônomos, técnicos em agropecuária e médico veterinário. E essas pessoas, o objetivo é pegar na mão do produtor e tentar conduzir ele para que ele consiga ter uma renda para a família dele lá no campo, que ele consiga sobreviver com uma vida digna, né? Então, só que isso muitas vezes a gente tem um pouco de dificuldade de conseguir atingir esse número de produtores, né? Eu falo isso por quê? Porque a Alfa precisaria bem mais profissionais, né? Mas aí tem a questão do custo, porque o trabalho técnico, no caso nosso lá da cooperativa, ele não é cobrado direto do produtor, né? E só para tu ter uma ideia assim do número, esses 400 profissionais, a folha de pagamento gira em torno de 2 milhões por mês, né? Então é um número expressivo que sai das atividades da cooperativa e não direto do produtor. Então, uma é a questão do número, uma é a questão cultural, que eu falei dos produtores, né? Para ele acompanhar. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, um aviário hoje, aviário é onde tem os frangos, né? Tem uma tecnologia por trás dele. Então, o produtor precisa ter, no mínimo, eu vou dizer assim, o segundo grau para conseguir fazer, por exemplo, operar no celular, né? Então, isso muitas vezes é difícil de acontecer no campo, né? E atualmente, qual é o papel das cooperativas, por exemplo, no combate à fome? Porque hoje a gente tem um problema que até 2060, né, com a quantidade de pessoas no mundo, a gente tem essa preocupação com o combate à fome. O senhor falou dos pequenos produtores. Qual que é o papel deles diante desse cenário? O papel deles é produzir alimentos, né? Tentar sanar, sim, a necessidade de comida para todo mundo, né? Então, o nosso produtor lá da nossa região, ele produz milho, trigo, soja e feijão daí. Então, a cooperativa industrializa principalmente o soja e o milho. E o feijão a gente faz um semi-beneficiamento e vende ele in natura para o consumidor. E a parte de pecuária, que é a principal atividade nossa, eu vou dar só um número, assim, dos 23 mil associados, em torno de 14 mil trabalham com leite. Então, o leite é um alimento normal, assim, para a população. Então, a gente produz muito leite. Só dar um número, nós produzimos em torno de 16 milhões de litros por mês, né? E a Aurora, que é uma cooperativa central, faz a parte de indústria, faz leite em pó, principalmente leite UHT, e agora está fazendo queijo também, e requeijão. Então é importante que o pessoal, principalmente da cidade, assim, entenda o papel das cooperativas, e eu vou falar de outras empresas também, na questão de sanar, tentar, entre aspas, sanar a necessidade de alimentos. Mas a nossa atividade, como é o ramo agropecuário e é produzir comida, a gente entende assim que é uma atividade de extrema importância para toda a população, né? E um evento como o GAF atualmente, ainda mais no cenário onde a gente está tendo a gripe aviária, né? Qual que é a importância desse evento para mostrar
para os laços comerciais brasileiros a qualidade da carne brasileira? É importante que tocou no assunto da gripe aviária, porque a minha cooperativa está localizada é em Chapecó, é oeste de Santa Catarina. E fica aproximadamente 500 quilômetros da cidade de Montenegro, onde deu o primeiro foco de gripe aviária. E influenciou principalmente nos negócios da Aurora, porque a Aurora tinha muito container que já estava em alto mar e vai ter que voltar ou fazer um destino para algum país que aceite essa carne de frango. Mas a gripe aviária, com certeza, ela foi sanada, né? Não ficou regional, eu falo ali no foco onde ocorreu, que é no Rio Grande do Sul, na cidade de Montenegro, e não afetou assim de forma direta os negócios da cooperativa e do produtor. O que possivelmente aconteça, como essa granja era uma granja comercial de Montenegro e produzia ovos férteis, o mercado hoje está com dificuldade de atender a questão dos pintainhos, que o pintainho é um franguinho de um dia, né? Então hoje está com dificuldade no mercado de conseguir ovos férteis. Então pode ser que influencie um pouquinho no mercado. E o que acontece a nível do produtor? Ele possivelmente vai ter um intervalo maior de alojamento entre um lote e outros de frango. Porque em média, assim, cada 20 dias é para ele alojar de novo, um novo lote. Então, como falta, no caso de ovos férteis, possivelmente vai aumentar o alojamento. Digo, claro, mas o que acontece? Vai acontecer de diminuir a renda dele. Em vez de ele fazer 6 lotes no ano, possivelmente ele faça menos, né? Então, tem uma certa influência a questão da gripe aviária, né? E o Brasil é referência, né, em sanidade também, né? É importante que tu tocou no assunto da sanidade. A minha região é muito concentrada, assim, em termos de produção de suínos e aves. Então a gente tem uma preocupação com essa questão sanitária, né? Se ocorrer lá na nossa região, com certeza seria um baque grande para as indústrias, que lá nós temos a BRF, tem a JBS e tem a Cooperativa Central Aurora. E como eu falei, as propriedades são muito concentradas. Se tu andar lá no nosso interior, com certeza tu vai fazer 10 quilômetros, tem 5, 6 propriedades. E trabalhando com essa parte de aves e suínos, né? Então preocupa muito a questão sanitária, né? Muito obrigada pela participação. Malu Cavalcante, direto do GAF 2025.